O cara olhou para cima e pensou: parece que as forças da probabilidade proibir a divulgação dessas informações. Uma notificação apareceu que restavam 30 segundos até que a ação de Kim Paioniu terminasse. Doc abaixou a cabeça, abrindo bem as pernas. E percebi que os Shikigami já estavam começando a desaparecer. Se ele correu para a floresta, imediatamente após sua desencarnação, ele seria capaz de escapar. Bem, um erro e ele estaria acabado. O cara colocou o pé para frente. E pensei que faltavam 9 segundos. Antes que a força de Kim Pyong-il se esgotasse, 8, os oponentes continuaram imóveis. E ele contou para si mesmo: 5, 4. O Shikigami nos corpos dos guerreiros de guerra começou a brilhar. E ele pensou que faltavam 3 segundos. Doc arregalou os olhos quando ouviu o sinal. Uma notificação apareceu que o mestre da defesa Constelação lamentava sua condição desesperadora. O cara virou os olhos para a tela e pensou: o quê? Armas enormes começaram a aparecer. Uma mensagem apareceu que Gong, o personagem de Pildo, ativou o nível 1 estigma da Fortaleza Armada. Enormes instalações militares com metralhadoras apareceram. Em torno do cara, uma imagem de um homem apareceu entre as árvores. Uma notificação apareceu que ele tinha invadido o território privado. O homem, com uma careca, olhou para frente com desagrado. Uma janela apareceu com informações sobre o cenário principal número 6. Uma pequena classificação de Salvador. Dificuldade básica S. Condições de passe. Tomar o lado de pequenos aborígenes do planeta Terras pacíficas e derrotar os grandes desastres que os atacam. Limite de tempo 40 dias. Recompensa 300.000 moedas e 3 pontos de interrogação. Fracasso à morte de terras pacíficas. A tela acendeu, em que foi escrito que o rei dos desastres. Desconhecido, um desastre sonhando com rebelião. Yamamoto Haji, a miríade de anos serpentina, de 100 pernas. Uma notificação apareceu dizendo que a categoria Dificuldade oculta S- condições de passagem. Matar o alvo na área do 6º cenário principal. Limite de tempo até o final do 6º cenário principal. Recompensar 80.000 moedas. Confiança da rainha da primavera mais escura. Falha proibida de entrar no submundo. Grandes armas vermelhas começaram a aparecer. Doc estava cercado por enormes instalações militares. Uma notificação apareceu que o personagem Pílula de Gongo ativou o estigma do 1º nível. Fortaleza Armada U, cara olhou para o lado. Colocou os dedos na boca e pensou: o que é isso? Uma mensagem apareceu que ele havia invadido propriedade privada. Doc olhou para a tela com um sorriso e pensou: quem teria pensado que um dia ele ficaria feliz com esta mensagem? De repente, as armas começaram a disparar.
Oponentes mascarados começaram a cobrir a cabeça com as mãos e gritar que doeu, o que eram os olhos, bem nos olhos. O cara assistiu o que estava acontecendo e ouviu os inimigos gritando, o que era... E uma estrutura defensiva começou a se montar. Na frente dele, Doc virou a cabeça em direção à torre, que estava começando a ser reconstruído atrás dele. A torre se transformou em um enorme centro de combate, com grandes metralhadoras. O cara olhou para ela surpreso e pensou: que fortaleza! Esta é uma zona militar inteira. O escopo é simplesmente incrível. Eu não pensei isso. Seu estigma já havia ido além do 10º nível. Um exército de soldados com espadas e lanças pulou dos arbustos e seu comandante gritou a todos para atacar. Os guerreiros correram em direção ao inimigo. E a fortaleza militar abriu fogo pesado contra o inimigo. Uma bala perfurou a perna do lutador mascarado e sangue borrifado da ferida. Oponentes tentaram se esquivar e se defender da máquina. Tiros e pequenos soldados subiram neles. Doc virou a cabeça quando ouviu a voz de um homem, aconselhando-o a sair da propriedade privada. O cara olhou curiosamente para o homem, que acrescentou que ela pertencia a ele. O jovem olhou para o careca e pensei que era Gong Pil do... Doc levantou a cabeça e viu uma garota lá em cima. Quem estava dizendo? Por que ela é dele? Não há sinais sobre propriedade privada aqui. Um guerreiro em uma máscara com chifres levantou a mão e gritou para todos correrem. Eles vão recuar por enquanto. Os soldados cerraram os punhos e gritaram alegremente. Hooray! A menina sorriu quando ouviu gritos. Quadrille, quadrille, hooray! Quadrille, hooray! Graças à deusa! Os guerreiros que passavam levantaram a cabeça e sorriram. E Doc ficou confuso e perguntou à deusa. A garota empurrada da borda da torre. Ela afundou no chão ao lado do exército. Os soldados se endireitaram. Colocou suas lanças no chão e criou um corredor para a deusa passar. Doc tricotou as sobrancelhas e olhou para frente, dizendo que viu que ela tinha conseguido muito aqui. A menina sorriu e disse que eles não se viam há muito tempo. Doc e a ela caminhou com confiança em direção a ele. Suon levantou o queixo com o dedo. Ela colocou a mão no cinto dele e notou com um sorriso que, como ela viu, ele ainda era o mesmo cara assustador. Sob o céu noturno estrelado, a voz de uma mulher foi ouvida, dizendo que ela estava atravessando a rua. Então ela foi repentinamente atropelada por um ônibus com um bando de sobreviventes. Doc olhou cuidadosamente para a garota ao lado dela e perguntou: o que então? Os heróis e soldados ficaram parados e cuidou dos oponentes em fuga. Soyan respondeu que ela já acordou aqui. E o cara não se... Ela realmente pensou que ele acreditaria em tal coisa. E o que então Gong Pil faria? Phil olhou para o lado e a garota respondeu que parecia que ele caiu no enforcamento.
e também acabou aqui? Doc disse. Do que ela tá falando? Um romance de fantasia ciano andou ao redor do cara. Ana olhou para seu rosto insatisfeito. E depois acrescentou com um sorriso que ele já tinha esquecido onde eles estavam. Doc virou-se para ela e disse: "E que outra deusa ela ordenou que eles se chamassem?" Que em resposta, ela enrolou a boca e notou que, para um homem a quem ela salvou com tanta dificuldade, ele recua dolorosamente e pílula parada por perto. Percebi que há química real entre eles. Doc olhou para o homem e ele desagradavelmente perguntou o que ele estava olhando. O homem careca virou a cabeça e olhou para o lado com uma cara insatisfeita. Quando o cara o chamou pelo nome, ele perguntou o que o jovem, em uma capa de chuva leve, sem se virar, pediu desculpas por não ser capaz de protegê-lo. Phil olhou para ele, confuso. O homem coçou a careca, arregalou os olhos e disse: "Que bobagem ele estava falando aqui." Quem ouviu iria confundi-lo-se com amigos. E Doc observou que, na verdade, ele lamenta sinceramente isso. O cara olhou para frente tristemente e acrescentou: "Obrigado por salvá-lo." O homem abriu a boca em surpresa e confusão. O jovem se virou, e com um olhar desapontado, começou a refletir que ele havia se gabado para a defesa. Mestre, que ele cuidaria de sua implementação. Mas no final, suas palavras acabaram sendo vanglórias vazias. Então ele se desculpou de todo o coração. Uma notificação apareceu que o mestre da defesa, Constellation, torceu o nariz em seu pedido de desculpas. Phil caminhou ao lado do cara, com as palavras que da próxima vez ele deveria tentar melhor. Duas mensagens apareceram. Que o mestre da defesa Constellation enviou 5.000 moedas. A constelação do mestre da defesa assentiu aprovando. E Doc pensou que esses dois tinham uma química muito mais poderosa. O jovem olhou para a menina triste e decidiu que, mesmo que eles tivessem encolhido, ele ainda estava feliz em vê-los vivos. Doc abriu bruscamente os olhos. Um pensamento veio a ele parar, mesmo que tenham ficado menores. O cara parou e se lembrou deles em máscaras. Como eles lutaram ferozmente com o inimigo. E pensei que era só agora que se deu conta dele. Por que esses dois decidiram abandonar o status de um desastre e se tornam liliputianos? Eles não eram pessoas nobres de coração certo. Doc desviou o olhar quando ouviu alguém gritar seu nome. Dois caras olharam para ele com alegria. E um deles, em uma capa azul, disse que sabia que sobreviveria. Os jovens olharam para frente com surpresa. Acenando com as mãos, os heróis ficaram sob as árvores. Ian se apresentou, levantou as mãos e agradeceu por salvá-los. E depois adicionei isso sem pio do isso Ian. Tudo definitivamente teria chegado ao fim para eles. Su Ian cruzou os braços sobre o peito e disse, com um sorriso, vamos lá. Ela estava apenas fazendo o que tinha que fazer. E o cara olhou para ela
e pensou que claramente não ela tinha vergonha de a garota colocar a mão no cinto. Olhou para o jovem em uma capa de chuva leve e perguntou o que ele estava fazendo. E ele respondeu que não era nada. Todos olharam para Rai, que se aproximou deles, que se voltou para um forte Unai. E ela é realmente de cujo grupo ela tem a força de um verdadeiro rei. Ciano e Doc olharam surpresos para a garota, que disse que a estava conhecendo pela primeira vez. O cara com a capa de chuva leve. Lembrei como eles vieram para a cidade, onde Rai foi espancado por um homem forte. E pensei, com certeza, eles ainda não sabem disso. Ansou Yeon é o primeiro apóstolo e Lee Jae-hye sofreu especialmente, então se ela descobrir quem realmente é Ciano, haverá problemas. Doc levantou a mão, virou os olhos para a garota triste e disse: ela surpreendeu. Ciano arregalou os olhos quando ouviu o cara dizer que este é meu amigo, mas ela não tem muito caráter. Então ela mantém para si mesma. O jovem abaixou a cabeça e pensou que ele não achou que poderia chamá-la de amiga. Mas que diferença isso faz? Ele não tem amigos de qualquer maneira. Jay perguntou surpreso se ela era amiga de seu tio. E ele explicou que eles se conheciam mesmo antes dos scripts começarem. Todos os heróis ficaram em silêncio e olharam para o cara. Houve uma pausa estranha. A mão de uma mulher em uma luva com dedos cortados levantou-se. A menina de cabelo ruivo ficou com a mão levantada e pediu desculpas por interromper a conversa. Doc olhou para ela com um sorriso e pensou. Como ela estava na hora, Azuka baixou os olhos e perguntou se ela poderia fazer uma pergunta. E naquele momento Rai se aproximou do cara. Colocou a mão na boca e perguntou ao tio, em um sussurro, que essa beleza também era sua namorada. Como ele atraiu tantas garotas, e ele explicou que não nomearia a amiga dela. Ela é a encarnação japonesa. E ele a resgatou do cativeiro. A menina cerrou o punho e começou a abaixar a mão. E a garota de cabelo escuro continuou a perguntar. O que então? Ela era o inimigo. E Doc respondeu que não houve batalha entre Japão e Coreia. Ele apresentou um exército de soldados, com escudos e espadas em suas mãos. E acrescentou que os aborígenes estavam lutando aqui. Então, ele se lembrou de uma multidão de homens zangados com olhos brilhantes. E notou que eles estavam lutando contra desastres. Logo inclinou ligeiramente a cabeça e perguntou quem ela era. Se havia tal personagem nos métodos de sobrevivência. Doc esclareceu, mas ela não sabia. A menina respondeu que ela disse que estava cansada de ler. E ela não chegou ao fim. O cara de casaco claro olhou para ela. E pensei, se ela tivesse lido até o 100º capítulo, ela deveria ter se lembrado do enredo inicial, como os eventos da 3ª e 4ª regressão. Ou Asuka Rain teve um pequeno retrocesso. Então a garota de cabelo ruivo abriu a boca e disse. Ruidosamente como eles conseguiram capturar o norte, região de terras pacíficas, tão rapidamente,
Suka se levantou e esperou por uma resposta. E Sui inclinou levemente a cabeça em direção ao cara e perguntou do que ela estava falando. E Doc explicou que ela estava perguntando como ela se tornou uma deusa local. A menina cruzou as mãos no peito e disse, com um olhar importante, é isso. E o jovem, em uma capa leve, olhou para ela e pensou, na verdade, ele também estava curioso. Porque um dia na Terra é igual a 3 dias em terras pacíficas. Ele lembrou como o exército se alegrou ao ver a deusa. E pensei que desde que se separaram há cerca de uma semana, acontece que esse ano passou 3 aqui. Mesmo entre as pessoas, ela foi capaz de se tornar o rei dos profetas. Em uma semana, não é surpreendente que aqui, em 3 semanas, ela conseguiu crescer em uma deusa. A menina imaginou como ela e um homem de boné estavam sentados em uma estrada de pedra, e pessoas pequenas estavam correndo em direção a eles. E ela explicou que eles imediatamente encontraram-se no norte. Ela e Pildu foram jogados direto para o pátio do castelo de Verônica. Durante o cerco, Doc esclareceu os cercos. Ela se lembrou de um homem com um cutelo nas mãos, que estava destruindo tudo em seu caminho. E disse que, sim, vários membros japoneses do primeiro grupo. Atacou ele uma foto. Apareceu em sua cabeça, dela sentada ao lado de um cadáver. E então ela virou a cabeça. Ela explicou que eles só queriam revistar os cadáveres. Shin lembrou dos 2 caras que se aproximaram deles. E disse que aqueles caras disseram a eles algo. Um deles apontou o dedo para eles e riu. A garota, em resposta, olhou para eles com os olhos cheios de raiva. Doc perguntou se eles os haviam matado. Ciano lembrou como ela estava com uma faca ensanguentada nas mãos. E então respondeu se ela soubesse então que ela se tornaria pequena. Ela não os teria matado. O cara com a capa de chuva leve pensou que quem duvidou do castelo de Verônica sofreu sob o ataque de desastres. Doc imaginou o soldado alegremente apontando o dedo para o lado. E pensei que então 2 gigantes de repente desabaram direto no quintal. E começou a matar. Os heróis todos caminharam juntos na mesma direção. E o cara pensou que agora estava claro por que eles eram considerados deuses. E por que eles foram imediatamente atacados. Os habitantes alegremente olharam para frente e cumprimentou a deusa. Os caras correram para frente alegremente, dizendo que ela havia voltado. Os heróis cercados por um exército de soldados. Caminhou ao longo da estrada, entre as árvores. E à frente eles podiam ver o portão que levava ao castelo, perto do qual uma multidão de pessoas estava esperando por eles. Logo disse que eles chegaram às terras amaldiçoadas. Doc e a garota de cabelos escuros olharam para cima. E que a vida das pessoas aqui era semelhante para a vida passada de sua terra. Ele viu o cara da velha um saco cheio. E percebeu que eles não tinham nenhum mestre de espada, nem arquimagos de 9ª classe. O sistema neste mundo era extremamente limitado. O cara com o rabo caminhou até a janela.
em que estava uma família sorridente, com uma criança nos braços. E Doc refletiu que não importa o quanto eles resistissem. Seu destino era ser vítimas de alienígenas, de outros mundos, habitantes infelizes de baixa fantasia. O cara pensou que sabia que sua caneta criou este mundo. Tímida se virou quando ouviu o chamado Ciano. Uma garota chamada Aska Wren. A garota de cabelo ruivo olhou para frente com surpresa. Quando ela foi convidada para se juntar ao grupo coreano, Doc abriu a boca e olhou para o lado. Asuka abaixou a cabeça e olhou para frente com cuidado. Quando ela ouviu as palavras que eles precisavam de sua ajuda, uma janela apareceu com informações sobre o cenário principal. 6. Uma pequena classificação de Salvador. Condições básicas de dificuldade para passar. Tomar o lado de pequenos aborígenes do planeta. Terras pacíficas. E derrotar os grandes desastres que os atacam. Limite de tempo é recompensa 300.000 moedas e 3 pontos de interrogação. Fracasso, destruição de terras pacíficas. Uma notificação apareceu que um dos 2 grandes desastres foi encontrado. O rei dos desastres era desconhecido. Um desastre sonhando com rebelião. Yamamoto Haji, a miríade de anos serpentina, de 100 pernas. Uma mensagem apareceu com informações sobre um cenário caçando uma cobra. Categoria dificuldade oculta S, menos condições de passagem. Matar o alvo na área do 6º cenário principal. Limite de tempo até o final do 6º cenário principal. Recompensa 80.000 moedas, confiança da rainha. Darkest Spring, falha. Proibição de entrar no submundo. A fortaleza fica contra o pano de fundo do dia. Céu e as montanhas atrás. A menina olha a notificação, com informações sobre o cenário ao redor. Os outros guerreiros, Oi Sol e Jaquia. Ela diz, isso significa que ela precisa proteger Veronica Castle. Até o final do cenário, ao qual Dioc responde positivamente, dizendo que esta é a tarefa dela. O cara pergunta se todo mundo verificou o script atualizado. E os outros terão que ajudar Gongpil a fazer. Defender o castelo. O cara diz aos outros que se membros do primeiro grupo ou cobras aparecem, não há necessidade de se envolver em batalha com eles. Imaginando um lagarto enorme ao fundo. Continuando, ele diz a eles para fugirem imediatamente, mesmo que o castelo caia. Ele pergunta a seus 2 guerreiros se eles podem prometer isso a ele, empurrando o punho para a frente. Oi, filho, diz a palavra é claro, com um rai-rai descontente ao fundo. O soldado pergunta a Jaquia se ele realmente quer ir sozinho, ao qual ele diz que não está sozinho. Silhuetas de outras pessoas aparecem na frente deles. Ele olha para Suyang e Asuka, dizendo que são eles que ele irá com. Suyang pergunta para onde ela e Asuka irão. Contra o fundo dessas palavras.
A ponte é abaixada para permitir que seus próprios guerreiros passem por lá. O Akia levanta a mão e diz que eles estão indo para o Rudo Rocks. No leste, a garota de cabelo ruivo diz que eles já estão ocupados pelos japoneses. Voltando-se para o cara, para o qual ele, sem virar a cabeça, diz que sabe. Ele olha exatamente para a garota e diz com confiança que é para isso que as meninas servem. Asuka olhou para o cara surpreso, com árvores quebradas ao fundo. Asuka pergunta se o Doc confia neles, ao qual ele responde que nem um pouco, explicando que ele só quer ter o que merece, por salvar suas vidas. A garota caminha pela floresta e fala a palavra claramente. Gyokyo diz a si mesmo que seria mais fácil dizer isso do que tentar ganhar o afeto da menina. De outra forma, o cara olhando para Suyeon pensa que a viagem levará 2 dias. E talvez até se eles se apressarem. E vai se a garota quebrar durante esse tempo? Suyeong pergunta ao herói apontando seu dedo na estátua de notificação na frente dele, perguntando qual é o plano dele. E ele realmente vai encontrar o rei dos desastres. Ouvindo isso, a garota atrás de Asuka olhou para o cara surpreso. Jakia responde com confiança que o script mudou. E se ele não morrer, não será possível terminar. O aviso conta informações sobre o sexto cenário principal, Pequeno Salvador. Categoria principal, dificuldade S, onde eles precisam ficar do lado de pequenos aborígenes das terras pacíficas do planeta e derrotar os grandes desastres que os atacam. O prazo para a conclusão do cenário é de 40 dias. A recompensa é de 300.000 moedas ou mais. E em caso de falha, a morte de terras pacíficas. A notificação, novamente, mostra informações sobre reuniões com um grande rei. Qual dos dois aconteceu? Apenas a notificação. Diz ao cara para encontrar o rei dos desastres. Ou procurar novas pistas. Asuka, com raiva fervente, pergunta ao cara o que está acontecendo. Ele sabe quem é o rei dos desastres, ao qual ele respondeu calmamente, mesmo sem olhar em seus olhos, que parecia para ele que eram as meninas que deveriam dizer a ele sua identidade. Agora ela olha para Jakia com Suyeon contra o fundo escuro, pensando consigo mesma sobre se ela pode confiar nele. E se ela disser a ele em quantos detalhes, o cara pegou a garota de surpresa perguntando por que o rei de Sen Yao-kai é Yumi Haruki. Tornou-se o rei dos desastres. Um vento passou entre os 3. E Asuka pergunta em choque como ele sabe disso. O aviso diz que Doc, independentemente, revelou a identidade do rei dos desastres. E várias constelações, espantado com a dedução do cara, enviou 500 moedas. Kim Jakia relembra a imagem do rei dos 100. Yaokai Izumi Haruki.
e o personagem principal, dizendo que em regressões passadas, ele te ajudou, John Hyuk, e foi um rei digno de encarnações japonesas. Era esse homem que foi escolhido para desempenhar o papel de desastre. O cara pensa consigo mesmo que isso nunca aconteceu. Nos primeiros capítulos de Técnicas de Sobrevivência, Jaquia diz à garota caída, olhando para ela, que não importa como ele adivinhou. E não há tempo para discutir isso. Asuka, olhando para baixo, diz que é culpa dela que isso tenha acontecido com o Izum. Em suas memórias, há uma batalha com pessoas e aborígenes. No momento da batalha, Izumi declara que não matará os nativos. E, matando-os, eles estão apenas repetindo o que aconteceu em sua terra. Dizendo isso, Izumi, em pé com Asuka, é interrompido por um homem com seu sorriso maligno, observando que tudo isso é um absurdo. Ele diz: tornar-se um desastre é uma maneira fácil de acabar com um cenário. De repente, com seu poder, ele explode um lugar com pessoas na frente dele, forçando-os a voar para longe. E grita, porque eles devem escolher o caminho difícil se puderem. Pegue-o fácil. A menina cobriu a boca com a mão, enquanto ela estava com o rei. Ambos em choque completo. Um homem sinistro com uma cicatriz no rosto e olhos selvagens aparece diante deles, criando uma atmosfera assassina ao seu redor. Chama-o pelo nome de Yamamoto, o herói levantando a mão no rosto. Argumenta que isso significa que Asuka enviou uma mensagem, com um pombo interdimensional, pedindo para não matar os aborígenes. A garota andando atrás, com os olhos abatidos, e sua mão pressionada contra o coração. Diz que o governante solta a pomba, completamente a ordem oposta. O cara diz a si mesmo que, se ele ficar do lado dos desastres neste cenário, ele vai passar por isso muito mais fácil do que todos aqueles que eles experimentaram. Na terra, Suyong, olhando para a garota com desprezo, pergunta por que ela matou seus próprios caras, observando que seu senso de justiça está coçando. Dizendo que ela é claramente louca, a menina continua a perguntar a Asuka se seus compatriotas não deve ser mais valioso para ela do que esses nativos. O suga olhando para baixo com vergonha e tristeza. Quer dizer algo, Jaquia olhou para a garota. Ele diz que se Izumi tivesse usado o trono absoluto, nenhum conflito teria surgido. Ao qual a garota contorceu o rosto ainda mais. Em ressentimento, o aviso afirma que o nível 2, ponto de vista do leitor onisciente, foi ativado. E, devido à compreensão insuficiente, apenas parte dos pensamentos do personagem pode ser lida. Asuka lembra momentos da batalha entre Izumi e Yamamoto. Ela diz que o poder do trono absoluto não funciona totalmente em quem já tornar-se um desastre. A cabeça do rei Yaokai é abaixada. Izumi iluminado pela luz de sua própria energia, moveu sua espada para o lado, ordenando que Yamamoto pare.
O Suika aperta os olhos para a energia iluminadora do rei. Pensando consigo mesma que Yumi está usando um poder tão invisível do trono absoluto de repente. O olhar da garota foi na outra direção. Surpreso com o que viu, Yamamoto